minha aba na tela cheia. Recording is on. Isso aí me lembrou do Team Fortress por algum motivo. Então, é tipo aquelas narradoras de jogo, sabe? Eu Uhum. achei muito engraçado. Mas eu tô conseguindo ver a tela sim, mas ela não tá aparecendo como uma aba. Tá só o slide, workshop, game design, teoria e prática, que tá em tela cheia. Então, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, tudo certo. Uhum. Aí eu vou compartilhar minha tela quando a gente chegar na parte prática. Uhum. Ok, eu vou começar daqui 3 minutos, só para o pessoal se acostumando, pegar um copinho de café, não sei. E também deixar o pessoal ir entrando. Beleza, então. Bom workshop aí para todo mundo. Se precisarem de alguma coisa, é só chamar. Inclusive, olá para os pessoal que acabou de entrar. Lívia, Myron, Gustavo, bem-vindos. Ok, gente, eu vou começar agora. Agora a gente está começando o nosso workshop de Game Design, oferecimento da Gamux Unicamp. E hoje nós vamos tratar do Game Design tanto um pouco da teoria, quanto um pouco da prática. Começando nesse workshop, a gente está acompanhando o progresso do pessoal que está vindo nas reuniões de desenvolvimento do Gamux. Opa, Felipe, tá rolando uma interferência aqui. Eu vou só silenciar aqui. Aí, valeu. Então, a gente está aqui agora. Eu queria dizer um oi para vocês. Opa. Eu sou o Tomás Xavier Kersoff, sou integrante do Gamux, estou na graduação de Comunicação Social e eu sou parte do grupo de pesquisa e desenvolvimento de jogos também da Mediologia, que é o GameCine. E o que a gente está aqui para ver hoje? A gente aqui está vendo para ver a Game Design, tanto um pouco na teoria, quanto um pouquinho na prática. A gente vai ter, além de eu falando, ditando certas coisas, a gente vai ter uma parte mais prática, onde vocês vão poder mexer com um projetinho no Godot um pouquinho mais feito. Eu escolhi o Godot porque é uma engine que o Gamux promove mais e que eu acho que o pessoal que já está vindo mais às reuniões do Gamux vão estar mais acostumado.
mas eu acho que mesmo o pessoal que não está tão acostumado com Godot pode já ir baixando o Godot 3.2, que vocês vão poder usar e participar normalmente. Para começar, o que é o game designer? Que é uma dúvida que game designers não conseguem responder, ou pelo menos não conseguem uma forma de responder. Porque o papel do game designer, se você fizer, enquanto a pessoa do som cria os sons, o cara do código faz os códigos e os artistas fazem as imagens, o papel do designer é fazer iterações, ou seja, fazer as decisões que vão montar o jogo que você está fazendo. E por que isso é uma coisa tão difícil de explicar? Porque assim como cada jogo tem o seu estilo, o seu sentimento, cada jogo também tem as suas próprias dinâmicas que o designer precisa montar. E essas dinâmicas, elas podem ser tão flexíveis ou tão rígidas, dependendo, é claro, do gênero, do escopo do seu jogo, de tantos variáveis, que às vezes é mais difícil dizer que o designer é a pessoa que monta o jogo. Dessas definições, eu diria que para vocês organizarem melhor na sua cabeça, é legal pensar no que um designer traz para um jogo e no que ele pode representar para o jogo também. Aqui eu botei duas definições, que seria uma definição mais funcional, ou seja, o designer toma as decisões que vão montar a experiência do jogador, mas eu gosto mais dessa que eu montei a partir dessa frase do Sid Meier, que para quem não conhece é o criador da franquia do Civilization, que é: um jogo é um conjunto de decisões interessantes. E essa definição fez tanto sentido para mim como um jogo, que como uma pessoa que monta o jogo, eu pensei, se a tarefa do jogador é arranjar as respostas interessantes, é meu trabalho como designer arranjar as perguntas certas para o jogador. Mas ainda fica a pergunta: o que você precisa saber? Qual é o conhecimento teórico que você precisa ler, estudar, reforçar, para que você seja um bom game designer? Tudo. Porque para um game designer não existe não existe um limite na sua ocupação. Obviamente, você não vai montar o jogo inteiro. Vai ter parte do jogo que, a menos que você não seja um solo developer, ou seja, o jogador que desenvolve tudo sozinho, você vai precisar de outras pessoas e de outras competências, mas você tem que entender que como game designer, que monta experiências, que monta conexões entre todos os elementos do jogo, que faz com que o código faça sentido num contexto onde aquele personagem faça sentido também, não existe realmente um conhecimento inútil. Mas, para dar uma resumida, que eu tirei, que é uma parte de uma lista mais completa ainda, que eu encontrei nesse livro, chamado The Art of Game Design. O Jesse Shell, ele lista várias habilidades, incluindo brainstorming, ou seja, a habilidade de simplesmente surgir com uma ideia, anotar e ir disparando, de uma forma que você consiga, pelo menos, ter um material para selecionar o que mais for conveniente para você. A cinegrafia também seria interessante. Eu acho que você já deve conhecer muitos jogos que já pegam na linguagem cinematográfica. Nós, inclusive, pegamos muito do desenvolvimento do cinema, ou seja, para fazer um filme, por exemplo, pré-produção, produção, pós-produção, nós tendemos a adotar muito a terminologia do cinema, porque, assim como no cinema, queremos trazer uma experiência, mas diferente do cinema, essa experiência vai ser não só montada por nós, mas também montada pelo jogador que participa. Então, de novo, não é só para montar cutscenes, não é só para fazer os personagens, a história. Muito dos elementos e da terminologia do cinema
acabam indo para os jogos, tanto nessa onda de que a gente chama de jogos cinematográficos. Inclusive, jogos mais recentes como o Uncharted 4 e eu até diria o novo God of War, fazem esse esforço para não ter tantos elementos, tipo um corte, para ter, como se chama, para trazer essa linguagem. Eu me embaralhei aqui. Também precisamos ter uma escrita mais técnica, digamos assim. O que você precisa saber é assim, escrita criativa e técnica são habilidades separadas. No criativo, você precisa criar uma imagem na cabeça de para quem você está escrevendo. Isso é, criar histórias, criar personagens, criar mundos, conceitos, regras interessantes. E a técnica, em meio que um lado oposto, ela precisa ser precisa, cirúrgica e anambígua. Ou seja, tanto uma pessoa quanto outra precisam ler a mesma escrita técnica e pensar na mesma coisa. Na criativa, existe um caminho mais subjetivo. Então, e essas duas habilidades são importantes para a criação de jogo, que mesmo que você está escrevendo sozinho, só para você, o eu de hoje pode não necessariamente ser o eu do futuro. Então, é bom ter essas duas habilidades, mesmo que você esteja trabalhando sozinho num projeto pessoal, por exemplo. Economia é algo bom de se saber, não só para, tipo, você saber a economia de como vender o seu jogo, mas também de como você organiza a economia do seu jogo. E isso inclui, é claro, MMOs, isso inclui jogos de planejamento, jogos de estratégia, e é claro, até mesmo um pouquinho de política nisso, porque quando você está fazendo essas regras, criando essa economia, você também está criando uma política sobre como você vai moldar experiências de jogadores. Gestão é importante porque, de novo, provavelmente você não vai trabalhar sozinho e você vai precisar saber como delegar tarefas, sabe? Quando você quer um personagem, um jogador, ele não é só feito ele não é só uma imagem, ele não é só o som que ele faz, ele não é só o código que faz ele se movimentar. Ele é tudo isso, mais a interação do jogador. E para você montar esse personagem, você vai precisar saber tanto delegar essas tarefas, ou pelo menos saber quem vai precisar fazer o quê. História também é um bom conceito de saber. Isso, história de saber tanto da indústria como fora da indústria. Esse jogo fracassou. Por que ele fracassou? Eu quero fazer um jogo nesse estilo, porém, historicamente, esse jogo não tem funcionado. Por quê? E também de saber de conceitos históricos, tanto para montar o seu próprio mundo, ou até mesmo replicar um mundo nesse coisa. Você pode, estudando história, você pode pensar, como é que eu faço para fazer um criador de mundos? Ou como é que eu replico um período específico? Isso é algo que o pessoal de estratégia, que gosta mesmo de jogos de estratégia, ou até mesmo de um pouquinho de ficção histórica, vai achar interessante para montar suas experiências. Matemática, porque apesar de tudo, estamos montando uma experiência no computador, e é claro que você não vai necessariamente ser o cérebro matemático de calcular números irreais, mas nunca é mal saber. E essa é uma pequena lista que eu diria que é até incompleta do que está disponível nesse livro. Porém, uma coisa que o livro aponta, e que eu concordo muito, que a principal habilidade de um designer é a comunicação, que é a comunicação com a sua equipe, a comunicação com o jogador e a comunicação até consigo mesmo num sentido mais abstrato.
E ok, eu quero fazer um jogo. Como eu planejo o jogo? O que vai me fazer vir da vontade de fazer um jogo para eu ter algo para apresentar para alguém? Eu não vou. Esse é um workshop focado no processo de fazer um shipment, mas eu estou interessado em fazer com que vocês entendam como é que a gente faz de algo vir para ideia para algo concreto. E eu vou dizer que uma forma de interpretar isso, e eu estou dando aqui as sementinhas para isso crescer no cérebro de vocês e para vocês conseguirem fazer as conexões no seu repertório, da onde vocês já estão vindo, que é assim, do conceito vai gerar uma documentação. E da documentação vai formar uma iteração. E o que eu defino como o conceito? É a ideia. Mas a ideia não é só aquela frase de tipo, eu acordei e eu só penso em italianos pulando em tartarugas. É uma coisa, é um processo criativo que vai possibilitar que você responda pelo menos algumas dessas perguntas. Mas, idealmente, eu diria que um conceito sólido consegue, de alguma forma, responder todas. Quem? Quem, o que, onde, quando, como, porquê e quanto. Quem é uma questão tanto simples. Você é um herói? Você é um vilão? Quem é você? O que? O que ele faz? O que ele faz? Onde? Onde ele atua? Quando? Quando ele atua? Como? Através da ação, como ele interage? Por quê? Motivação e quanto? Qual é o alcance dessas interações? Eu vi aqui que tem um abaixo para falar. Alguém gostaria de falar? Alguma coisa? Perguntar? Fazer uma pergunta? Lucas Vinícius, você levantou a mão? Gostaria de perguntar alguma coisa? Acho que foi engano. Se vocês tiverem alguma pergunta, sintam-se livre de levantar a mão aqui no Jitsi. E vocês também podem mandar mensagens aqui no chat. Mas continuando. Mas eu diria que essas palavras funcionam não como o seu ponto de começo. Você não vai chegar com a ideia pronta já. Eu tive a ideia e já vem os 7 tópicos juntos. O que provavelmente vai vir é que uma ou duas dessas perguntas venham até você, e para você concretizar esse conceito, você vai acabar tendo que responder essas perguntas. Eu vou dar um exemplo de como isso pode ser idealizado. Temos aqui os elementos de um jogo clássico. Temos um ornitorrinco, um ouriço. Temos loops, praticamente loops em montanhas russas. E temos robôs. E vocês percebem o que um ouriço, robôs e montanhas russas conseguem formar. Uma das respostas que é possível montar disso foi um clássico praticamente dos anos 90, não sei se vocês conhecem, o Sonic. Mas como vocês também devem saber, não necessariamente essas mesmas ideias geram os mesmos produtos. Porque o que acontece nesses 3 elementos aqui? Como é que um ouriço se relaciona a um loop? Como é que um ouriço se relaciona ao robô? No caso do Sonic, os criadores, eles na verdade tiveram a ideia do loop antes do personagem. Na época eles estavam imaginando um plataforma para competir com o Mario, e eles tinham um sistema com uma potência alta. E a imagem desses loops vieram à cabeça. Poxa, queremos um personagem que que passe pelos esses loops. Se viemos aqui, já percebemos. Já temos o onde, mais ou menos, porque temos os loops. E como? Queremos um personagem que passe rapidamente por esses loops.
também veio aí, e o criador do Sonic simplesmente pegou um lápis, começou a fazer personagens lá em Nova York e foi perguntando, do que você gosta? Qual você gosta? E um desses bichinhos, que é até famoso por ser particularmente rápido, é o ouriço. E vocês falam que não tem um ouriço que ele também faz. Ele consegue virar uma bola. E bolas giram. E uma bola girando pode passar por esses loops. Ou seja, já temos o quem e já temos o como. Mas aí vem o porquê. Por que esse ouriço faria isso? Por que ele passaria por esses obstáculos? Qual é a narrativa que impulsiona ele a fazer isso? A resposta que eles atingiram é: por que não robôs? Robôs estão aterrorizando a natureza. Eles estão pegando bichinhos pequenos, enfiando em outros robôs, e o Sonic, que a propósito, bom, um nome bem interessante que se liga aos temas de velocidade, e o Sonic precisa libertar esses bichinhos e precisa derrotar esses robôs, que a propósito, os animais pequenininhos ficam dentro dos robôs, eu não sei porquê, mas eles estão lá. E através disso, conseguimos respondemos uma coisa. Por quê? Que é, esse elemento está antagonizando esse daqui, o ouriço, e eles se enfrentam nesse ambiente. E aí pergunta, como diabos eles chegam nessas conclusões? Isso é uma pergunta que a gente pode levar até a neurociência. Porque a realidade é que um pensamento é apenas uma conexão de neurônios. E eu diria que, como designers, nossa função não é tanto focar em quais elementos nós trazemos para a mesa, mas o quão bem a gente consegue criar conexões entre esses elementos. Que você pode ter os melhores ingredientes, ter os vegetais mais bem feitos, você pode ter os equipamentos mais caros e até ter as pessoas mais qualificadas para fazer o que você quiser. Se o design for ruim, mal justificado, mal embasado, você vai acabar com isso. Mas afinal de contas, se um designer ainda é difícil, eu entendo como pode ser difícil imaginar como um designer opera, porque outras profissões, não diria profissões, mas diria áreas do game design, de montar jogos, fazem produtos mais concretos. Por exemplo, o programador, ele faz scripts. Mesmo fora do contexto do jogo, esse script não tem muita utilidade, mas você consegue ver que tem um script lá. O artista monta os sprites, monta os modelos, monta os ambientes. Então, o que um designer faz? Um desses produtos são os documentos. Mas um documento de design não é só uma folha de papel que você taca ali no meio da mesa. Ele precisa ser, assim como você está montando a experiência do seu jogador, você precisa montar o plano para que quem são os agentes? Os artistas, os sonoplastas, os programadores, eles entendam a sua visão, vejam a sua visão e eles consigam montar o que você está querendo. Eu diria que um documento útil é um mapa para um objetivo, para o seu objetivo. A gente às vezes pensa, poxa, por que eu preciso montar o documento? Sendo que isso nem vai acabar no jogo, provavelmente nem vai acabar no jogo. Porque assim, o ser humano não é muito bem feito para memórias. Você e seus parentes, e principalmente seus cachorros, sabem muito bem que às vezes a gente esquece das coisas. Então, aí um bom ponto, memória. Uma segunda ponto é que uma ideia na sua cabeça é barato. Ideias vêm e voltam. Às vezes você pode estar no ônibus e veio a ideia. E às vezes pode estar no banheiro e veio a ideia.
essa ideia precisa funcionar não só na sua cabeça, como no contexto tangível, ou seja, que outras pessoas possam ver e interpretar, e não precisar de você para entender. Se alguém precisa chegar para você com o documento na mão e ficar perguntando toda vez, todo um coisinho, para entender o que significa, você fez um mau documento. Mas, de novo, o documento precisa ser para alguém. Então, obviamente, se você está fazendo um documento de arte, ou seja, eu quero fazer uma bíblia de arte para que eu possa entregar para os artistas e eles conseguirem entender o que eu quero, e a partir dessa bíblia artística, eu deixar eles fazerem esse montante de coisas para a gente fazer, isso é um bom documento. Mas, de novo, esse documento, essas ideias precisam ser revisadas, precisam estar no meio tangível para que você possa validar elas, para que você consiga entender qual é a significância delas no contexto do jogo. Alguns tópicos importantes para você considerar. Um documento é para alguém. Você não vai escrever um documento de arte da mesma forma que você escreveria um documento para um programador. Para o artista, ele não quer saber do requisito de memória, do processamento de tal componente. Ele quer saber o que o arquivo de você precisa de mim, quais necessidades e quais limitações. Você precisa adaptar a sua documentação para funcionar para o que a pessoa precisa saber para concluir aquilo. E também para ela não precisar, e também para ela confiar nesse documento para que, tipo, isso eu não entendi. Então eu vou ou deixar de perguntar para a pessoa, porque senão ela pode se ofender, ou eu vou perguntar mesmo assim porque eu realmente não consigo entender. Isso é o que eu chamaria de um mau documento, porque ele não está se adaptando ao que aquela pessoa precisa, para aquele profissional, para aquele artista, para aquele sonoplasta, para aquele cara que faz o código. Segundo, o documento ele não pode ficar atrapalhando o seu desenvolvimento. Se eu tenho num drive lá 20 documentos, todos com versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, versão 5, versão 6, versão 7, qual versão você está trabalhando? Talvez você saiba, mas a pessoa que está olhando lá, talvez não. Essa pessoa que está olhando pode ser ou o seu amigo que vocês estão fazendo um jogo junto, ou o seu empregado que você contratou para fazer tal parte do jogo, ou pode ser você no futuro. O tanto de vezes que você abriu, por exemplo, um folder no Windows, de, sei lá, 1 ano atrás, e você pergunta, o que diabos eu estava pensando organizando tudo desse jeito? Isso se você organizou. Pode estar tudo lá numa pasta só e você passando 20 minutos só procurando o documento certo. Ou seja, ou separe o documento, ele precisa ser uma coisa viva. Ou seja, ele precisa tanto ser atualizado, quanto ele precisa ser acessível para as pessoas que é interessante acessar esse documento. Então, meio que uma dica mais logística, separe ou delete os documentos que vocês não vão usar mais e mantenha esses documentos atualizados de uma forma boa. E o terceiro ponto, que eu acho que é um conceito, principalmente para o pessoal que é mais das ideias, que se foca mais no conceitual, é vocês saberem o seguinte: o documento não é um jogo. Muita gente acaba tratando o documento como se fosse uma instrução no manual de instruções. Ele não é. Tanto que, dependendo do jogo, nenhum manual de instruções pode ser considerado do jogo. Ele é um objeto que vai facilitar a criação do jogo. É para isso que ele está lá. Para que você possa... Ele é um mapa. Ele não é o tesouro. Ele é tão descartável quanto o papel na qual ele foi feito. O que importa é que ele guia você e a equipe para agregar valor em algo, para fazer esse produto na qual
na qual vocês, no caso, estão montando o jogo. É claro, existem modelos específicos para situações específicas. Eu diria que o que vocês vão... Eu gostaria que vocês mais se focassem seria no pitch de elevador e o high concept. O pitch de elevador é basicamente um documento de 30 segundos. Você entrou num elevador, você tem 30 segundos com uma pessoa. Como você venderia a ideia do seu jogo para essa pessoa? E lembre-se, você não está querendo descrever o sistema monetário, o sistema monetário, o sistema de inventário, o sistema de não sei o quê. Você quer vender a experiência de jogar o jogo. Se você está montando um sistema de inventário que transforma o jogo inteiro, bota lá. Mas só se aquilo for relevante e algo não óbvio. Por exemplo, você não vai chegar para um produtor de cinema e falar: eu quero fazer um filme que tem imagens. Ou melhor, eu quero fazer um jogo de... Eu quero fazer um jogo de tiroteio que tem armas. Você meio que presume que tem armas. Tá lá, FPS, First Person Shooter. Se eu falasse, eu quero fazer um shooter, só que você não é vocês são lulas e você não, que atiram tinta, aí você tem uma ideia. Tanto que fizeram 2 jogos dessa ideia, que para quem não tá ligado é o Splatoon. O High Concept, eu diria que é uma versão um pouco mais detalhada disso. Geralmente os High Concepts que eu achei tendem a ter 1 ou 2 páginas. Eles geralmente incluem uma lista do que o jogo tem, uma descrição do jogo em si e uma justificativa do por que o jogo pode ser feito. Essa justificativa pode ser tanto de eu quero fazer esse jogo, até tem um nicho no mercado que está faltando e eu posso suprir esse nicho através do meu jogo. Isso, é claro, vai depender de para quem você está fazendo esse documento. O Game Treatment, que se a gente voltar aqui, eu diria que se o conceito é sólido e ele já está bem trabalhado, o Game Treatment é uma tentativa de expandir essa aba do documento. Porque a gente está mesmo com o conceito pronto, você pode descrever esse jogo e tratar dos elementos desse jogo de formas muito diferentes. E, de novo, no game design, é difícil você estabelecer uma fronteira sobre o que influencia na sua experiência ou não. Então, no Game Treatment, é uma boa forma de você ter várias formas de interpretar o mesmo conceito. O Game Design Document é mais um documento feito quando você já passou pelo Game Treatment, você já foi aprovado, a ideia valeu, está aprovado, está em produção. O Game Design é basicamente esse documento que vai vir para servir como referência para o resto da produção. Ou seja, imaginem que na pré-produção, ou seja, quando você está planejando, está tudo fluido, o seu jogo pode ser várias coisas. Quando começa a produção, você tem que saber não só como o seu jogo é, mas até quando ele vai. Ou seja, você não vai botar... Quando vocês perguntam quantos níveis você tem que ter pelo menos um planejamento disso no começo da produção, porque literalmente você vai estar desenhando um mapa que vai até o final do mundo. Não faça um mapa que vai até o final do mundo. Marca uma ilhazinha para você ver, traça seu planejamento até chegar lá. Isso é o Game Design Document. E por último, mas não menos importante, a iteração. A iteração, eu diria que é um processo de montar versões significativamente diferentes para você conseguir arranjar um resultado. É o que eu gosto de chamar de o que é chamado às vezes de prototipagem. E eu reforço o seguinte: o protótipo
não é só para você montar alguma coisa. O protótipo é para você responder uma pergunta. E, dependendo da complexidade das perguntas que você quer, você provavelmente vai ter que construir vários protótipos. Um exemplo. Eu quero testar se esse esquema de movimentar o personagem funciona. Então, eu vou fazer uma salinha simples, fazer um personagem com esquema da melhor forma que eu conseguir, e testar naquele ambiente. Se eu quero só ver como é que o personagem se move, eu não vou precisar montar o sistema de morte, sistema de vida, sistema de escambau, sistema de pontuação. Pelo menos, não ainda. Porque você tem uma coisa que é bem fácil para fazer, tanto nessa parte tão criativa e tão, digamos, líquida, que pode ter tantos contextos e tantas possíveis respostas, é que é fácil você querer ficar enchendo o seu jogo ou o seu protótipo de coisas. É o que isso não é algo exclusivo de pequenas produções. Grandes produções às vezes têm esse problema, ou por uma falta de planejamento, ou porque eles subestimaram o tanto de trabalho que teria que fazer. Ou seja, eu quero fazer um sistema. Só que aí eu percebo que para esse sistema funcionar, no contexto do jogo, ele precisa de outros 3 sistemas para monitorar outras 3 coisas. Como a gente descobre isso? Através do prototipagem. E isso inclui também, não só elementos do jogo, mas também códigos específicos, arte, tanto na estética quanto para elementos técnicos. Porque, digamos que você queira um jogo onde você renderize 20 mil elementos ao mesmo tempo. A engine que vocês estão usando. É possível fazer isso? Vocês vão descobrir isso ou não através da prototipagem. E eu acho que algo importante de dizer disso é: não importa o quanto tempo leve, não desperdice tempo, não bote pedras. Quer responder uma pergunta? Vai nela até conseguir. E a partir disso, que cobre mais a parte teórica, eu quero agora passar para uns exercícios de design. Eu quero que vocês entendam como a gente entende dependências, como a gente começa a experimentar como game feel, como a gente lida com linearidade, convenience, curva de nível. E para isso, eu vou compartilhar para vocês aqui um link. Nesse link vocês vão encontrar os slides dessa apresentação, caso vocês estejam curiosos. E também vocês vão encontrar um zip. Nesse zip, vocês vão ter o projeto do Godot, que eu montei com um tanto de antecedência, e que vamos experimentar com ele para o resto da atividade. Só por uma questão de curiosidade, quantos de vocês vão querer experimentar? Porque se vocês quiserem, ou por não terem o Godot, só que o Godot, caso vocês não tenham, só baixar, mas digamos que vocês não consigam por estarem usando o celular, estarem fora, eu só quero saber quantas pessoas estão interessadas em testar esse exercício. Por favor, se manifestem no chat. Legal, tem um pessoal que já vai tentar fazer agora, tem um pessoal que vai fazer depois do workshop, que é algo muito válido também. Se vocês quiserem ver eu me ferrando aqui, aí depois fazer um negócio aqui, tudo bem. Baixem o projeto, deem um unzip e adicionem na sua lista do Godot. Qualquer problema, por favor, informe aqui no chat, que a gente vai tentar resolver. E, aproveitando isso daqui, eu vou parar a transmissão do slide. E eu vou ligar aqui para
eu poder fazer uma demonstração junto com vocês. Agora vocês devem estar vendo minha tela. Eu vou esperar 5 minutos para vocês se ajeitarem, botarem tudo aqui. E eu vou começar explicando para vocês, tudo bem? Eu vou esperar até as 4h46. Para o pessoal que... Carolina, você tem o Godot instalado na sua máquina? Ah, não precisa estar instalado, você só precisa baixar. Eu vou botar aqui o link para quem não tem, baixarem o Godot. Eu estou usando a versão 3.2, mas eu não vejo por que motivos não funcionaria num 3.7 ou 3.1, mas por via das dúvidas usem o 3.2. Vou botar aqui no chat. Aí, para quem não está acostumado com Godot, isso vai ser um pouquinho mais complicado, porque eu fiz aqui pensando no pessoal que já vinha nas reuniões, mas tudo bem que a gente pode falar aqui como organizar isso. Só para dar uma reforçada, para quem não conhece, eu vou fechar aqui. E eu vou começar aqui do início. Quando você abre o Godot, ou seja, quando você baixa, unzipa, você vai abrir uma tela. Essa tela vai ser a sua lista de projetos. Cada um tem os seus ícones, que provavelmente vai estar vazia. Você vai fazer o que também? Você vai pegar da sua lista de downloads, pegar o documento, unzipar, e do unzip, você vai dar um scan. E aí você vai achar dentro do seu diretório, ou seja, dentro dos seus arquivos, o arquivo Level Design Template e selecionar. E quando selecionado, ele vai incluir ele na sua lista de projetos aqui, que no caso é esse aqui, Level Design Template. Pessoal que conseguiu abrir e está com a tela do jogo aberta, por favor, mandem uma confirmação aqui no chat. Legal, o pessoal está aqui conseguindo, daqui 1 minuto eu vou conversar. Mas aqui vocês já vão estar se acostumando com a tela que eu selecionei. Vou dar uma geral aqui no jogo. O ponto do jogo eu quis replicar o sistema de movimento do primeiro Super Mario. Eu não vou falar das minúcias, da física, do caramba, mas eu vou dar uma ideia de como é a sensação de jogar. Eu vou dar aqui o play. E o que faz? Você tem um personagem, ele anda, pula. Se você apertar rapidinho, ele pula abaixo. Se você apertar mais longo, ele fica mais no ar um pouco. Ele pode andar normal. E se você segurar Shift, ele corre. E aqui tem um inimigo. Pula em cima do inimigo. Pula em cima das plataformas.
que inclusive eu posso passar por baixo. E quando eu pego isso daqui, dá um delay de 1 segundo e eu venço o jogo. Bem simples. De novo, começa da mesma forma. A câmera segue o personagem. Pulo em cima. Chego aqui. Venço o jogo. E aí, isso já é um projeto até que bem desenvolvidinho. Ele não é um protótipo que vocês montam num... Isso é um protótipo que eu acho que um profissional consegue montar num dia só. Eu levei um tempo. Mas o que é importante dizer? Vocês reparem, eu usei só o ícone do Godot aqui, com exceção do background. E que todos os elementos são simplesmente diferenciações de cores. Porque nessa parte, não me interessou eu querer fazer uma arte bonitinha, um som, que inclusive nem tem um sistema de som aqui. O que importou para mim é como é que funciona, qual é o mínimo que eu consigo botar para replicar esse sistema de movimento e qual o mínimo que seria bom para eu testar esse sistema. Então eu tenho as plataformas, eu tenho uma zona da morte que se eu cair aqui dentro, eu morro. Eu tenho um inimigo que se eu bater nele, eu dou um knockback. E que eu perco 1 de vida, só que, de novo, não era isso que eu queria testar. E se eu cair aqui, eu morro. E vocês já devem estar pensando, poxa, mas como eu vou ter que montar tudo isso? Não precisa. O que eu estaria interessado agora é como é que eu modifico esse personagem, ou seja, imaginem que eu sou o programador e vocês são designers. O programador já me trouxe todos os pacotes. Você pediu, o designer falou, eu quero um sistema parecido com o Mario. E veio, eu quero que o personagem corra, eu quero que o personagem consiga se mexer desse jeito. E eu já estou com features, uma lista de habilidades já meio pronta. Ok, já temos isso. Como é que eu ajusto isso para ter a sensação que eu gosto? Eu chego aqui no player, tem as suas habilidades aqui, mas nessa parte do player ele só tem essa parte de luz, parte de vida. Se vocês clicarem nesse coisa aqui, vocês vão selecionar uma aba que você só vai modificar o player. Por que isso? Isso é uma coisa boa da engine do Godot. Porque aí eu não tenho que ficar processando tudo que tem em volta e eu posso me focar apenas no jogador. Ou seja, se eu vim aqui no script dele, deixa eu voltar aqui. Se eu vier no script dele e eu falo, ele está caindo muito devagar. Eu chego aqui no Fall Acceleration e aumento para 64. Ele fica até com isso daqui, que indica que eu modifiquei esse valor. Aí, quando eu voltar para jogar, eu reparo que eu vou cair muito mais rápido. E talvez isso seja o que eu quero. Eu bato aqui, bato aqui. Eu posso falar, eu quero que a minha velocidade, eu pule mais alto. Então eu chego aqui no Jump Speed e aumento para o dobro. Aí quando eu pulo, ele vai pular muito mais alto. Só foquem, por questão de simplicidade, vamos focar nesses dois. Ou melhor ainda, vamos vir aqui, vamos deixar isso daqui normal, vamos voltar para o Run Control, que ele controla o quanto eu corro e o quanto eu ando. Eu quero que a gente faça o que a gente chama agora de Game Feel. Para vocês, andar e correr, ele sente bom? Você controlando, usando o WSL
o WASD ou as setas, sente bom para vocês? Você acha que ele está muito lento? Vocês acham que ele está muito devagar? Correndo tá bom? Correndo não tá mal? Experimentem com isso. Lembra, vai aqui no Level, clique aqui e experimenta clicando aqui no Run Control. Experimenta mexer com esses dois valores e vejam como sente diferente. Se vocês não quiserem que o inimigo fique enchendo o saco também, vocês podem chegar aqui no inimigo, clicar aqui, clicar Static. Isso vai fazer o inimigo ficar parado. Para então vocês tenham a liberdade de ficar mexendo da forma como vocês quiserem. Para o pessoal do workshop que está ouvindo, o que você... Vou dar uns 2 minutos. Mexam, lembrem, clica aqui no Open in Editor, vem em Run Control, mudem as variáveis de Walk e de Run. Como se sente diferente para vocês? Pessoal que gostou de mexer na velocidade de andar, lembre que se vocês apertarem ou Shift ou segurarem J, vocês podem correr também. Como é que vocês sentem a diferença? É uma diferença significante? E agora também para lidar com o pulo. O pulo, eu usei um sistema que lida em algumas etapas, que é meio complicadinho. Mas eu diria que funciona assim. Eu tenho uma aceleração de cair, ou seja, eu quero que eu caia numa aceleração. Eu tenho um jump speed, que ou seja, essa velocidade que ele vai começar no pulo. E ele tem 2 tempos, que é o minimum jump time e o max jump time. Que é basicamente perguntar o seguinte: se eu clico aqui, só um toque, ele vai pular por um mínimo de tempo, que no caso é 0,15 segundos. Mas digamos que eu queira que ele pule no mínimo uns 0,5 e no máximo por 1 segundo. Ele vai pular por esse tanto. E se eu segurar, ele praticamente voa. Vem que eles formam um arco. E vocês veem que isso altera bastante do gameplay. Que usando essas plataformas, eu tenho a liberdade de pular mais alto. Ou seja, esse design de ter essas plataformas desse jeito não são tão adequadas para esse controle. Mas se eu tivesse, por exemplo, voltasse aqui, pegasse isso daqui, duplicasse de novo, duplicasse outra vez, um pouquinho mais espaçado. Agora, esse Neural Design complementa muito melhor com os controles que eu tenho. Mas eu diria que é importante que vocês já tenham esse game feel, ou seja,
esse senso de controle do personagem, da experiência, antes de vocês começarem a montar níveis. Mas, de novo, vocês vão saber que tipos de níveis vocês vão gostar de montar através dessa prototipagem. Se eu chegar agora no player, ver as outras coisas que tem, vou voltar para o padrão. Eu também posso, inclusive, mudar o quanto de knockback ele muda. Ou seja, quando eu bato no carinha, pau, ele recua com essa velocidade. Mas digamos que eu quero fazer com que, se eu bater nele direto, eu morra. No caso, eu tenho que bater 3 vezes. Que não aconteceu porque eu matei ele, sem querer. Eu vou aqui no player, mudo o número de max health para 1. Aí, o que seria um sistema de Mario, onde eu tenho uma chance de errar, virou um... Oh, droga, eu fico apertando. Digamos assim, força do hábito. Ué, é pau. É aí que encontra outro erro de programação. Vou botar aqui. Isso às vezes acontece. Que você vai testando, e aí você descobre um erro. No caso é que a vida não está, Max Health não está sendo atualizada. Tudo que eu preciso fazer é vir aqui, fazer current, ser igual ao Max Health. Peço desculpa pela confusão, mas isso acontece durante a prototipagem. Esse tipo de erro que você vai estar procurando. Agora, se eu não me engano, eu já morro num hit. E se eu modificar o nível de vida... Opa, não foi aqui. Eu levo 3 hits e aí eu morro. E a partir disso, a gente vai, vocês vão entender como o seu personagem se sente. Isso, é claro, eu estou falando num contexto de plataforma. Quando vocês tiverem os seus jogos e montarem os seus próprios sistemas, vocês vão perceber que vão ter necessidades diferentes e eles vão ter esquemas diferentes. E é sempre bom vocês anotarem esse tipo de coisa. Por exemplo, eu descobri que quando eu aperto o botão, por exemplo aqui, quando eu estou andando, é mais satisfatório eu só poder acelerar enquanto eu estou andando do que se eu estivesse no ar e eu não poder acelerar. Eu achei isso mais engajante durante os testes que eu fiz com esse personagem. E para isso vocês vão precisar entender, ou não necessariamente precisar entender, mas pelo menos esquematizar para poder tornar isso daqui um produto tangível. Ou seja, não só algo que está na sua cabeça. Outra coisa que eu deixei pronto para vocês aqui, que para quem não sabe muito da estrutura do Godot, é que você pode ter essas cenas pré-prontas. Vocês têm aqui o nível da WinScene, que ele passa assim que o personagem pega esse item aqui, que é o objetivo. E você tem o WinScene. E eu fiz essa pasta aqui, chamada Prefabs, que tem o jogador, 3 plataformas e o inimigo básico. E para que serve isso daqui? Ao invés de eu não precisar ter que montar o jogador tudo de novo ou o inimigo tudo de novo, eu posso simplesmente pegar um inimigo, por exemplo, mais um inimigo, e botar ele aqui. E ele vai ter as suas próprias características. Vou fazer ele estático também. E eu vou fazer outro inimigo aqui também.
Aí, tcharam, eu vou ter 3 inimigos para testar. E aí, a partir disso, eu vou poder testar de uma forma melhor, de outras formas. Por exemplo, e se o jogo, ao invés desse ser esse Mario, digamos, dessa estrutura, e se ao invés disso, ele fosse uma plataforma mais longe, um inimigo mais aqui, outro inimigo mais aqui. Como seria se uma plataforma ficasse aqui, se um coisa estivesse mais para cá? E aqui, quando vocês já tiverem essa sensação de como é o seu foco do jogo, de como é a sensação de jogar o jogo,